Funcionários da maternidade Santa Isabel, em Bauru, denunciam práticas ilegais de médicos durante cirurgias. Os técnicos de enfermagem estariam sendo obrigados a atuar como médicos auxiliares dentro do centro cirúrgico, o que vai contra as normas do Conselho Federal de Medicina. Documentos exclusivos obtidos pela produção da Record TV Paulista confirmam a irregularidade. Quem faz a denúncia é bem claro. Tem técnico de enfermagem auxiliando o médico, entra na sala para fazer o auxílio junto ao médico, que é uma prática ilegal. Segundo esta funcionária da maternidade Santa Isabel, que não quer se identificar, cirurgias são realizadas sem a presença de um médico auxiliar, o que é proibido. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, é obrigatória a disponibilidade de 2 médicos de uma mesma especialidade durante uma cirurgia. Um como titular e o outro como auxiliar, para no caso de um impedimento imediato do médico durante o procedimento. Ou seja, se o médico passar mal ou precisar realmente de uma ajuda, o outro vai poder contribuir de forma qualificada. Só que não é bem isso que tem acontecido. Repare neste documento obtido com exclusividade pela produção da Record TV Paulista. É o registro de uma cesárea que foi realizada na maternidade Santa Isabel em maio deste ano. Nele, não consta o nome de nenhum médico auxiliar durante o procedimento, apenas de um médico responsável, um anestesista, um instrumentador e um circulante. Mas neste outro arquivo, que se refere à mesma paciente e à mesma data, aparece o nome de uma médica que seria auxiliar. Por questões de privacidade, resolvemos não identificar essas pessoas. Esse segundo documento é nomeado como nota de gastos e tem a discriminação de todos os materiais utilizados na cirurgia. Como há indicação do médico auxiliar neste, o repasse é feito a ele, mesmo não tendo possivelmente participado da cirurgia, conforme o que aponta o documento anterior. 2 mulheres que trabalham em unidades de saúde do estado relatam casos como este. Com medo de represálias, não quiseram se identificar. Segundo elas, isso estaria acontecendo há tempos nos hospitais de Bauru. Na maternidade Santa Isabel, hospital de base, estadual. E como que os profissionais recebiam essa ordem, vamos se dizer assim, de ter que atuar de uma forma que eles são, na verdade, proibidos, né, de acordo com a resolução? Chegava e impunha, né? Esta outra funcionária diz lembrar de vários colegas de trabalho que tiveram que auxiliar nas cirurgias, mesmo sem estarem aptos a isso. Que eu conheço, assim, umas 7. Não de livre e espontânea vontade? Não de livre e espontânea vontade. Muito pelo contrário. Às vezes são obrigadas e elas, por medo, né, de levar o caso adiante, medo de perder até o emprego, né? Então elas acabam silenciosas, né? Apesar dos técnicos de enfermagem atuarem como auxiliares médicos em muitos casos, conforme as funcionárias que fizeram a denúncia, uma resolução do COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, também proíbe essa prática. No artigo 1º, consta que é vedado a qualquer profissional de enfermagem a função de auxiliar de cirurgia. O papel dele dentro do centro cirúrgico seria instrumentar e circular a sala. Aí, no entanto, o que está ocorrendo? Tem técnico de enfermagem auxiliando o médico. Lamentavelmente, isso é uma situação muito frequente, não aqui em Bauru só, mas no país todo. A cesariana também é um outro procedimento que é obrigatório ter um médico auxiliar. E também é um outro procedimento que no Brasil todo você vai encontrar vários locais em que você vai ter o cirurgião sendo auxiliado por uma técnica de enfermagem com treinamento para instrumentadora. Essa mulher passou por uma cesárea há 3 meses na maternidade Santa Isabel e afirma que não havia médico auxiliar durante o procedimento. Só tinha a técnica de enfermagem, a médica e o anestesista. Eu fiquei com medo, né? Porque e se acontece alguma coisa com a médica, como que eu ia ficar? Eu acho desnecessário, tem que ter. Adriana ainda afirma que nos partos dos 3 filhos foi da mesma maneira. Há 7 anos atrás estava assim também. Aí tive o segundo, foi há 3 anos atrás, também estava assim. A nenenzinha agora de 3 meses também está assim. Em um caso recente que causou muita polêmica, também pode ter ocorrido isso.
Silvânia Muniz Santos da Costa, de 36 anos, morreu depois de uma cesárea na maternidade Santa Isabel. O documento chamado perioperatório, que é o registro da cesárea, não consta o nome de um médico auxiliar na cirurgia. No detalhe, é possível ver que ele foi preenchido por volta das 8h30 da manhã, ainda no centro cirúrgico. Porém, cerca de 3 horas depois, outro documento chamado de descrição de operação, referente ao mesmo parto, foi preenchido com o nome do mesmo cirurgião, mas já com o acréscimo de 2 nomes de auxiliares médicos. Isso traz à tona a dúvida sobre possíveis alterações nas fichas. Essa funcionária é taxativa sobre o que aconteceu no parto de Silvânia. Em nenhum momento tinha um médico auxiliar. Eles querem abafar o caso e, no caso, fazendo essa alteração nos documentos, que isso é uma prática legal também. Ainda de acordo com as funcionárias, assim que os técnicos de enfermagem começaram a se recusar a participar dos procedimentos como auxiliares, houve confusões. Isso foi depois do início da greve dos servidores da FAMESP, a fundação que administra a maternidade Santa Isabel, o hospital de base e o hospital estadual, que teve início no final de março, durou 55 dias e no momento está suspensa. Está tendo até represárias agora de funcionários se negando a auxiliar e os médicos querendo que o funcionário saia da sala e que não nem ajude a instrumentar. Motivo até de briga dentro do centro cirúrgico, até na frente do paciente, né? Então, assim, é uma situação bem constrangedora, tanto para o funcionário quanto para o paciente que está ali presente, presenciando tudo, né? Ainda segundo o Conselho Federal de Medicina, é vedado ao médico permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico. De acordo com este advogado, várias denúncias chegaram recentemente ao Sindisaúde, o sindicato que representa a categoria. A reclamação que nós recebemos foi aí de um certo assédio, uma coação por parte de alguns médicos, obrigando o trabalhador, obrigando o técnico de enfermagem a auxiliar em cirurgias, principalmente aí com relação à maternidade Santa Isabel. Nós já encaminhamos alguns requerimentos ao Ministério Público e ao Conselho de Enfermagem e agora vamos encaminhar também ao Conselho de Medicina para apuração, né? A FAMESP, fundação que administra a maternidade Santa Isabel, informou que assegura toda a estrutura e recursos humanos e técnicos satisfatórios para a segurança do paciente e eficácia do ato cirúrgico. Também disse que há um plantão 24 horas presencial de 3 médicos obstetras que podem ser acionados no caso de qualquer intercorrência em cirurgias na maternidade. Sobre a suposta adulteração nos documentos preenchidos após as cirurgias, a FAMESP diz que desconhece essa prática e que irá investigar. Sobre o caso da paciente Silvânia, a FAMESP informou que durante o parto havia um médico cirurgião responsável pelo procedimento, um médico anestesista, 2 médicos auxiliares e um instrumentador e um médico pediatra. Nós entramos em contato com o médico cirurgião titular responsável pelo parto, mas não tivemos resposta até agora.